Muito boa a fala da professora. Os acadêmicos foram bem. O Girão, que é um senador de direita, foi bem. A Leila Barros, que é de centro-esquerda, também foi bem. Só foi mal o Jorge Seif, que é o senador, na verdade, que é vinculado ao Jair Renan Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro visitou o rei dos cassinos na época do governo do pai dele. É um tema, a tecnologia que move meu mandato. Fui relator do Marco Legal das Startups. Emendas que aprovamos aqui, minhas na lei da criptomoeda. Agora devo ser o relator do blockchain, porque o futuro é a tecnologia. Quem resistir vai ser atropelado, a tecnologia é inexorável. Dito isso, o assunto nos traz aqui a uma grande discussão. Meu gabinete recebeu nas 2 semanas todos os setores. A senadora Leila tem exercido democracia participativa desde o princípio da sua relatoria nesse projeto. Não foram poucas as discussões, os debates por segmentos, em audiências públicas, mais uma vez aqui nessa sessão de debate, com formato de uma audiência pública, porque franqueia a participação livre, popular, nessa discussão, traz os atores do setor. Tenho certeza que todos vocês aqui que acompanham têm a legitimidade para criticar o projeto no sentido de contribuir com ele. É lógico, cada um tem o seu interesse. E diante, muitas vezes, de um interesse conflitante, é preciso que a gente possa colocar no devido lugar a questão para que a gente busque o que no direito a gente chama, querido Daniel Homem de Carvalho, que aqui bem representa a OAB, a natureza jurídica. A natureza jurídica não é guiada pelo fim da atividade. E por que eu digo isso? Os ditos jogos eletrônicos são esporte? E aí caímos numa grande discussão se, por serem, muitas vezes, um veículo de competição, eles serão esporte. Os jogos eletrônicos estão afeitos à questão educacional? Também, porque nós conhecemos a gamificação, a importância que ele tem na formação, na era da tecnologia, isso não pode ser desprezado. Os jogos eletrônicos são atividade cultural? Sim, fantasy games e outros, eles utilizam de forma acessória, impulsionam a cultura de diversas maneiras. O audiovisual, é possível a gente pensar que sim, embora isso traga mais um outro conflito, que é entre videogames e fantasy games. Então, a gente está aqui vivendo conflitos. E quando a gente não compreende aonde se inserem esses conflitos todos, qualquer decisão, qualquer relatório, senadora Leila, vai desagradar um setor ou outro. Aonde está a convergência nisso? Jogos eletrônicos são frutos da evolução tecnológica, da tecnologia, da ciência, os nossos programadores, os nossos desenvolvedores, da exploração de uma atividade privada, porque, infelizmente, todos, e é comum em todos os segmentos, acham que o Estado vai resolver os seus problemas. Todos reclamam do Estado, mas buscam o Estado para se sustentar nas suas atividades e resolver as suas questões econômicas, na maioria das vezes. É lógico que o Estado tem uma contribuição para dar. Mas a gente não pode olhar para o recurso do audiovisual, da cultura, para dizer que os jogos são uma atividade cultural, porque a gente não está olhando para a natureza jurídica da atividade, a gente está olhando para o fim dela, porque lá tem dinheiro público. A gente não pode olhar para os jogos eletrônicos como uma atividade esportiva, não pela definição de sua natureza jurídica, mas porque é lá que está o recurso público, ou muito menos para a educação. E aí eu pergunto, fará bem ao setor da tecnologia, que é a única convergência entre todos que divergem sobre essa mesma atividade em inúmeros segmentos? A gente vai dividir o pote, dividir os recursos que já são escassos, já que é para olhar para o fim, com todas as modalidades de esporte que já são escassos os recursos, senadora Leila. Quantas vezes a gente aqui aprova Bolsa Atleta, prorrogação, isenção de imposto de renda para tentar financiar o esporte?
A gente vai olhar para a lei de audiovisual, porque um jogo eletrônico virou um filme, vai dizer que tudo é audiovisual para poder pegar o recurso do audiovisual, não ser nem inteligente. Vocês vão dividir o recurso com os artistas? Vocês vão entrar na discussão da Lei Rouanet? A tecnologia é independente disso tudo, ela é a origem. Vamos olhar para a natureza jurídica. Eu quero deixar clara a minha posição aqui. Jogos eletrônicos, seja de caráter educacional, seja de caráter de competição, sem entrar no mérito se é esporte ou não, porque só se entra nesse mérito por causa dos recursos do esporte, que são poucos, que não vão dar para vocês, que talvez a atividade dos grandes desenvolvedores angariem tanto mais recurso, até mesmo do que o futebol, se olhar a nível mundial. É esse pote que a gente vai dividir aqui com dinheiro público? Então vamos olhar para a tecnologia, gente, porque a tecnologia é o que une tudo. Une os jogos com caráter educação, une os jogos com caráter cultural, une os jogos com caráter esportivo. E é lá no Ministério da Ciência e Tecnologia que estão os recursos, porque a natureza jurídica dessa atividade, na sua origem, decorre do desenvolvimento tecnológico e nos leva à era digital e ao futuro da tecnologia, porque o que a gente conhece hoje, jogos eletrônicos, não tenham dúvida, será ainda mais no futuro, que a gente nem sabe. E é lá na ciência da tecnologia que está o desenvolvimento, é lá que pode haver orçamento e recurso, para não ficar se cotovelando com outras atividades onde os recursos já são escassos. Não vamos olhar para o fim, não vamos olhar para o dinheiro, não vamos olhar para o poder público como fomentador disso, mas vamos olhar para a tecnologia, vamos olhar para o Ministério que pode desempenhar esse papel exclusivamente para o setor, seja qual for o seu segmento. Essa é minha opinião. Eu estou absolutamente opinião de merda, né, senador? Certo disso. Que opinião de merda. Querer discutir. Vamos discutir aqui o dia inteiro se é cultura, se é esporte, se é educação. E não vamos chegar a lugar nenhum. E no final o texto vai agradar um e não vai agradar o outro. E vamos fomentar conflitos entre fantasy e videogames? Ora, tudo é tecnologia. E o papel, o desempenho dessa atividade para o desenvolvimento do país é fundamental. E é lá no Ministério da Tecnologia que vocês vão poder contar com o meu apoio na hora de, no orçamento, senadora Leila, buscar os recursos para o desenvolvimento das suas atividades, para que a gente possa criar um programa como tem no esporte, ou na cultura, ou no audiovisual, que atenda o setor e não dividir com eles que já brigam por esses poucos recursos. Não é inteligente, não é inteligente e não é, acima de tudo, a natureza jurídica original desse segmento que engloba diversas atividades. Por final, eu quero parabenizar a senadora Leila pela sua democracia participativa, por ouvir o setor, dar a oportunidade da gente se convencer, porque eu cheguei a essa conclusão depois de ouvir todos, que cada um puxa para o seu, é natural, mas, na verdade, o setor tem que se unir e se unir debaixo do chapéu da ciência e da tecnologia, que é a origem de todo esse setor. Terão um parceiro nisso. E quero dizer, e aqui, e com todo carinho, porque escutei milhares de pessoas do setor, recebi minha assessoria também. Hoje os nossos telefones estão inundados de mensagem. Pelo amor de Deus, gente. Pô, com tanta abertura para discussão, vai ser uma mensagem de WhatsApp que vai fazer a gente votar a favor? É simples assim? É ser contra ou a favor? O público tem que pressionar, mais importante das inúmeras mensagens que atolaram a minha caixa de mensagem, vagabundo. que faz parte de sua pessoa pública, tenho que conviver com isso, mas não é inteligente. A assessoria parlamentar de vocês funcionou. Totalmente, Hilke. Ela teve no meu gabinete de Portinho todos negacionista, os setores, de um partido negacionista. Vamos aqui nesse foro discutir Vagabundo. E eu encaminho dessa forma. Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, orçamento da Ciência e Tecnologia, porque lá vai caber os jogos educação, lá vai caber os jogos esporte, lá vai caber o jogo audiovisual no que pertine a ele. Muito obrigado. Vagabundo.